A prática da clínica farmacêutica abrange a filosofia da assistência farmacêutica. Combina uma orientação cuidadosa com conhecimento terapêutico especializado, experiência e julgamento, com o objetivo de garantir ótimos resultados para o paciente. O movimento da farmácia clínica começou na Universidade de Michigan, no início dos anos 1960, e no Brasil, o interesse deu-se nos anos 80, iniciando especialmente na área hospitalar. O primeiro serviço de farmácia clínica foi implantado no Hospital Universitário Onofre Lopes, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal, em 1979. As atribuições clínicas constituem um vasto elenco de ações profissionais que podem ser exercidas em todos os lugares e níveis de atenção, bem como em serviços públicos e privados. Claramente, existem questões éticas nesse desenvolvimento. A modernização das atividades hospitalares gerou a necessidade da participação efetiva do farmacêutico na equipe de saúde, sendo demonstrada a redução de erros, garantia da segurança ao paciente e redução de custos após essa iniciativa. Dessa forma, a inclusão do profissional farmacêutico na equipe multidisciplinar trouxe muitos benefícios às instituições hospitalares e aos pacientes. Em agosto de 2013, o Conselho Federal de Farmácia publicou a Resolução número 585, que regulamenta as atribuições clínicas do farmacêutico e dá outras providências, dentre elas, estabelecer e conduzir uma relação de cuidado centrada no paciente, desenvolver, em colaboração com os demais membros da equipe de saúde, ações para a promoção, proteção e recuperação da saúde e a prevenção de doenças e de outros problemas de saúde, participar do planejamento e da avaliação da farmacoterapia, analisar a prescrição de medicamentos quanto aos aspectos legais e técnicos, realizar intervenções farmacêuticas e emitir parecer farmacêutico, prover a consulta farmacêutica garantindo a privacidade do atendimento e, por fim, prevenir, identificar, avaliar e intervir nos incidentes relacionados aos medicamentos e a outros problemas relacionados à farmacoterapia. A interação do farmacêutico clínico com o paciente e com a equipe multidisciplinar. O farmacêutico clínico diariamente desenvolve suas atividades com médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e demais profissionais da área da saúde, atuando direta ou indiretamente com o paciente, e essa relação deve ser feita da forma mais harmônica possível. Entretanto, na prática clínica atual, como a reconciliação medicamentosa, a monitorização da farmacoterapia e a orientação na alta hospitalar, têm aproximado muito o farmacêutico do paciente, e é nesse contato que, ao identificar problemas relacionados com medicamentos, pode ocorrer intervenções farmacêuticas, havendo a necessidade de comunicá-las à equipe de profissionais responsáveis pelo paciente e seus familiares. A interação entre a equipe multidisciplinar e com os pacientes é essencial na obtenção do sucesso do tratamento, que depende não somente do diagnóstico, mas também da adesão e aceitação pelo paciente, estando este hospitalizado ou não. A confiança é fundamental nessas relações, não só na condução de uma orientação técnica que traga benefícios à terapia medicamentosa, como também no manejo adequado do medicamento. O farmacêutico é o responsável em fornecer um sumário de todas as informações clínicas relevantes a outros farmacêuticos que possam vir a assumir a responsabilidade daquele paciente. Confidencialidade e privacidade. Entre outras, as questões éticas mais importantes na prática de cuidados farmacêuticos são a confidencialidade e a privacidade do paciente, respeitando a autonomia do paciente, o dever de orientar e dispor das competências para decidir qual o melhor medicamento a ser fornecido. Sobre as questões de confidencialidade e privacidade, há um dever geral reconhecido pelos códigos de ética profissional que se aplicam a todos os profissionais de saúde e assistência social, e isso também inclui os farmacêuticos e técnicos em farmácia. Por exemplo, durante a reconciliação medicamentosa, o paciente retira os rótulos dos medicamentos que faz uso e, ao analisá-los, o farmacêutico observa que são medicamentos antirretrovirais. Em busca de mais informações, o paciente relata que é portador do vírus B24, mas não quer que ninguém saiba disso. Respeitar as confidências entre farmacêuticos e pacientes permite que os pacientes divulguem as informações sensíveis que os farmacêuticos precisam para fornecer a assistência farmacêutica adequada. Sem a garantia de que a confidencialidade será mantida, os pacientes podem estar menos dispostos a divulgar informações, resultando em obstáculos à assistência farmacêutica eficaz. Autonomia do farmacêutico e do paciente. A autonomia de um farmacêutico é sempre influenciada pela inevitável relação médico-paciente. Essa autonomia interage com a ética de um médico. Os farmacêuticos estão sempre em uma posição de conflito que pesa os direitos do paciente à informação e a ética do médico pela não revelação. Outro bom exemplo é a não divulgação dos efeitos colaterais de um medicamento por um médico. Por exemplo, no caso de prescrever um medicamento contra um câncer,
o médico pode não querer que o paciente seja informado sobre os efeitos colaterais, pois isso pode levar ao descumprimento do paciente. No processo de atendimento e orientação ao paciente, o farmacêutico deve ser crítico e estar de acordo com o plano terapêutico estabelecido com a equipe multidisciplinar, evitando situações conflitantes. Há de ter atenção e cuidado com o respeito à autonomia do paciente, fazendo desta parte do processo de cuidado. O farmacêutico deve manter uma comunicação adequada, clara e respeitosa com os pacientes e cuidadores. Sempre usar termos que sejam conhecidos para pacientes que tenham dificuldades de entendimento e deve estar seguro de que o paciente recebeu orientação e aconselhamentos apropriados, além de verificar se o paciente e a equipe de saúde compreendem corretamente. Situações éticas: pacientes com doenças infecto-contagiosas ou pacientes oncológicos. O farmacêutico clínico deve estar em sintonia com as decisões da equipe multidisciplinar, a fim de garantir o sucesso da terapia medicamentosa. Este deve ter capacidade técnica a fim de orientar os profissionais, pacientes e cuidadores sobre os efeitos, riscos e reações do tratamento proposto. Em situações que envolvam doenças infecto-contagiosas ou oncológicas, nas quais há impacto social sobre a divulgação do diagnóstico, o farmacêutico clínico deve respeitar as decisões do paciente e da equipe multidisciplinar. Relação com familiares e cuidadores. Existem situações, como em psiquiatria ou doenças neurodegenerativas, nos quais o cuidador e ou familiar torna-se o responsável por todo o cuidado com o paciente, especialmente a administração de medicamentos. O farmacêutico deve acompanhar e orientar adequadamente, a fim de que seja possível identificar o sucesso do tratamento proposto, bem como possíveis reações, fazendo do cuidador o responsável e ativo no processo do cuidado ao paciente. Situações conflitantes com outros profissionais, especialmente médicos. Especialmente no ambiente hospitalar, o farmacêutico clínico deve ter habilidades pessoais e profissionais na interação com a equipe multidisciplinar. Entender o seu papel nesta equipe e desenvolver uma postura na qual suas responsabilidades e qualidades sejam reconhecidas é primordial para a sua atuação e, consequentemente, garantir o uso racional dos medicamentos. Entretanto, conflitos podem ocorrer por duas maneiras. Por se tratar de uma atuação ainda desconhecida por outros profissionais, membros da equipe podem entender que o farmacêutico pode estar invadindo o território de outras profissões. Ainda, os questionamentos e orientações podem estar em conflito com a experiência clínica destes profissionais. Cabe ao farmacêutico clínico ter a capacidade de colocar o seu conhecimento técnico à disposição da equipe, mas sempre tendo como foco o sucesso da farmacoterapia e a qualidade de vida dos pacientes. Assim, gostaríamos de deixar algumas questões para discussão. Primeiro, vocês já vivenciaram situações complexas no atendimento a pacientes? Segundo, já passaram por situações de conflitos com médicos ou outros profissionais da equipe multidisciplinar? Terceiro, já tiveram que abrir mão de um tratamento mais barato em substituição ao de um maior custo?